Graça e paz, queridos. Que bom, mais uma vez aqui para poder ministrar a palavra de Deus ao seu coração, tá bom? Hoje eu quero falar sobre falsos profetas. Oh, rapaz, que coisa. Olha, é importante você conhecer o que é falso, não é? Como é que eu vou conhecer o que é falso? Conhecendo o verdadeiro, não é? Quando se conhece o verdadeiro, claro e evidente que você vai saber o que é falso. Então, peço, em nome de Jesus, que você conheça a verdade, porque essa verdade liberta da falsidade, ou que é falso, perdão. Quer dizer, quando nós conhecemos a verdade, vamos descobrir o que é falso, senão nós vamos estar aceitando tudo. É bom que fique claro que o Paulo, já inspirado pelo Espírito Santo, ele fala algo aqui com relação a que nós íamos ouvir muitas pessoas falando de Jesus, pregando de Jesus, mas que não seria o Jesus verdadeiro. Olha que coisa. Pastor, o senhor quer dizer que tem muita gente pregando Jesus e não é o Jesus verdadeiro? É verdade. Não. A maioria aí estão pregando. Não são poucos, são muitos e pregando, falando de Jesus e não o Jesus verdadeiro. Bom, mas aí eu gostaria de dividir bem isso para que entendamos melhor, não é? Bem, entendemos que existem os falsos profetas, pastores, mestres, os falsos apóstolos, né? Como bem a Bíblia cita todos, né? Os falsos evangelistas, nós bem sabemos que existe, mas não é porque existem os falsos que não existem os verdadeiros. Devemos conhecer bem a palavra de Deus para que possamos ter este discernimento, não é? Porque senão vamos aceitar tudo. Há um erro gravíssimo em nosso meio, porque as coisas são espirituais e muitas vezes acontecem, então é verdade. Olha, querido, não esqueça, existem dois reinos espirituais operando na terra. E o diabo, o enganador, o nosso adversário, o pai da mentira, ele tem poder para enganar, para mentir. Ele pode muito bem operar em cura, operar em profecia, operar em falso. Tudo falso, hein? Ele pode muito bem operar se utilizando de pessoas em cura, em profecia, em batismo supostamente do Espírito Santo, quando na verdade não é o batismo com o Espírito Santo. Ele pode operar também em visões, em sonhos. Tudo isso o diabo pode operar. É bom que fique claro, não é? Mas é bom também entendermos que, buscando o Senhor, buscando a palavra, nós vamos discernir quando é Ele. Porque também, se não buscarmos, vamos aceitar. Nem toda profecia dentro de igreja evangélica é de Deus. Infelizmente, tem muita gente aí pensando que é. Mas não é de Deus. Então tem que conhecer tudo. Eu já vi coisas acontecerem e as pessoas ouviu de uma profetada, na verdade, e a coisa aconteceu e disse: é o Senhor, é Jesus. Não é porque acontece que é Jesus, pelo amor de Deus. Entenda uma coisa: existem dois reinos espirituais na terra, e o diabo é o enganador, o pai da mentira. Então nem tudo que acontece espiritualmente é de Jesus. Você vai ver aqui, eu vou mostrar no Deus. Vou mostrar na Bíblia. Então temos que conhecer muito bem essa verdade para saber quem é quem e quando é ele que está operando, quando é o diabo que está operando e quando é Deus, tá bom? Mas como falei anteriormente, para ensinar de uma forma equilibrada, existem os falsos. Os falsos. Agora, em nosso meio também existe, não posso deixar de dizer, e nem com isso quero dizer que eu sou já maduro espiritualmente, que eu não sou, tá bom? Mas conheço um pouco já para poder ensinar essa verdade. Existe no nosso meio pessoas que estão por trás de púlpitos que não eram para estar. Outros estão mais despreparados. Olha, não tem um certo conhecimento bíblico, aprendeu algumas coisas sem um norteamento, não entende as coisas espirituais como deveria. Por conta disso, o que acontece é neófito, como bem diz Paulo, escrevendo a Timóteo, ministram a palavra, as pessoas infelizmente dão amém por tudo, ao invés de serem como os bereanos, de conferir para ver se realmente aquilo que está sendo ensinado
tem a ver, mas infelizmente uma boa parte não confere. Então, tem esses que são filhos de Deus, não são falsos, são neófitos, não foram preparados como deveria, e infelizmente pregam, mas não ensinam, não é? Pregam, mas não ensinam, e pregação sem ensinamento não edifica, não edifica. Então, infelizmente, as pessoas padecem uma igreja fraca, capengando, uma igreja em que ela não desenvolve até quantitativamente, não é? Ela até desenvolve em quantidade, mas em qualidade, misericórdia, não é? Em qualidade, a santidade, não, está muito longe. O nível de santidade, o nível de amor, não é? O nível de fé, de poder, não. Então não dá um bom testemunho. Não é uma igreja em que as pessoas sejam libertas. E eu não estou aqui falando mentiras. Vocês sabem muito bem disso. É muito comum a gente ouvir e ouvir de ímpios dizer: eu não quero um negócio com crente. Quem são esses? São justamente pessoas que não dão um bom testemunho, porque há uma grande probabilidade de ter aprendido com pessoas que estão por trás de púlpito que são neófitas. São pessoas que não aprenderam como deveria. E por conta disso, padecem. Ou está numa igreja que o pastor tem uma boa formação, entende bem da palavra, não chegou ainda à maturidade, mas está ensinando com uma boa base espiritual. Mas esta ovelha é uma ovelha relapsa, não presta atenção e dá mau testemunho lá fora. Então, tem desses, também tem desses. Então, nós podemos ver que tem o falso, não é? Tem o bebê na fé que está por trás de púlpito que não deveria, e tem aquele que conhece, entende, já está no bom nível espiritual, mas não chegou ainda ao que está disponível, e que ensina as ovelhas, e aquelas que amam o Senhor vão poder dar bom testemunho e vão poder, assim, servir a Deus como deve. E é aí onde Deus vai alegrar a Deus. Bom, para que nós entendamos bem isso, como eu falei que vamos falar de falsos profetas, o falso profeta, ele prega Jesus. Prega Jesus, pastor? Prega Jesus. Ele prega Jesus, mas ele não prega Jesus em conformidade com as Escrituras. Ele até se utiliza de algumas coisas das Escrituras. Vamos dizer assim, meias verdades. Não é? Dá para você entender dentro da linguagem, não é? Comumente falamos. Meias verdades. Quer dizer, prega uma parte alinhado com a palavra, mas no meio, aí sai da verdade, aí depois entra, mas como a pessoa não foi bem instruída, não foi bem ensinada, o que acontece? Ela vai e aceita tudo, dá amém por tudo. E o pior, que lamentavelmente não vai ter uma vida totalmente complicada, porque não aprendeu como deveria. O falso, ele tem deles que usa a Bíblia, tem deles que não usa a Bíblia. E pastor. Pois é, tem uns que usam e outros não usam. Olha, eu posso falar para vocês, queridos, que muitos Jesus estão sendo pregados por aí. Então, vamos ver o que o Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo, né? Vamos agora para o versículo 2. Vamos lá. Palavra que cura. Nós estamos agora aqui em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Paulo disse: estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Ou seja, Paulo ele sabia da responsabilidade dele de preparar uma igreja como uma virgem. Ou seja, ele se preocupava em ensinar aquela igreja para que aquela igreja andasse em santidade. Né? Nós bem sabemos que a igreja que vai subir é uma igreja pura, sem mácula, uma igreja onde até peca, mas não vive na prática do pecado. Vai responder segundo aquilo que recebeu. Ok? Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 3. Mas temo
Olha que Paulo fala. Mas temo que, assim como a serpente, nós sabemos que é o diabo, enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos entendimentos. Olha aí, ele está falando para a igreja. Hein? Ele está falando para a igreja. Paulo está falando para quem já é crente. Mas temo como a serpente enganou a Eva, está dizendo para a igreja não ser enganada, né? Falsos profetas, né? Falsos ministros. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, olha o que ele diz. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado. Então, peraí. O Paulo está falando aqui que outros Jesus seriam pregados. E não só naquela época como hoje. Então ele disse, olha, eu temo, assim como a serpente, o diabo enganou a Eva, vocês sejam enganados também e se apartem da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, tá bom? É simples, não tem muita ajuda aí não. Não tem não. Então ele disse, eu temo que aconteça isso com vocês. E vocês sejam corrompidos, vossos entendimentos, né? Roubados da verdade. Então ele está dizendo aqui o seguinte, ele está dizendo, se alguém for pregar os outros Jesus que nós não temos pregados, ou recebeis outro Espírito que não recebeste, outro Evangelho que não abraçastes, ele disse, de boa mente os suportais. Ame eles, mas não aceite esta pregação. Outro Jesus, outro Evangelho, outro Espírito. Ame quem está pregando, porque nós devemos amar a todos. Mas não aceite. Não aceite. Então, ele está chamando a atenção a que pode se pregar outro Jesus, outro Evangelho, né? Que pode se estar pregando também, além de outro Jesus, outro Evangelho, segundo está falando Paulo. Ele também está dizendo outro Espírito. Pastor, como é sério? Pois é. Então você que se limita só à igreja ouvir amém, Jesus, glória a Deus, e não começa a entender a guerra espiritual, é por isso que você está aí cheio de bronca e diz, mas Deus, por que Deus? Por que minha vida não muda? Ó Senhor, o que é que está acontecendo? Você não sabe lutar. Você tem a Bíblia, a verdade, mas a mente não tem a palavra para poder enfrentar os ataques do maligno, que é astuto, que está ao derredor, rugindo como leão, estuda para atacar, não sabe. Esse livro é espiritual. E por ele ser espiritual, o Espírito Santo veio para facilitar, para que nós possamos lutar contra o inferno, o diabo, suas tentações investidas, e poder assim vencer. Mas aí, ele está dizendo que tem muito Jesus sendo pregado. Olha, o que tem de igrejas que se denomina evangélica, e não tem nada de evangélico, e falando de Jesus, mas não da Bíblia, não é brincadeira. Pastor, que é isso? O que é que o senhor está falando? Pois é. Além de outras que pregam aí, seitas que até falam de Jesus, ainda tem umas que se denominam evangélicas, que não tem nada de verdadeiro, é falso mesmo. E ainda tem as que são filhos de Deus, os que estão por trás de púlpito realmente são filhos de Deus, mas são neófitos, né? Infelizmente, como nós temos que tomar cuidado. Então, sabendo disso, nós devemos o quê? Vigiar. Jesus, antes de morrer na cruz, ele falou sobre isso. Ele falou que nós devemos tomar muito cuidado. Em Mateus, capítulo 7, versículo 15, agora aqui, Mateus, capítulo 7, versículo 15, Jesus está falando aqui dos falsos, né? Dos falsos. Ele está falando aqui de crente, de bebê, de neófito, de pessoas que estão por trás de púlpito sem experiência. Não. Ele está falando aqui de falsos. Preste atenção. Então ele diz assim, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas. Olha, ele vem parecendo de Deus. Pai do Senhor, graça e paz, queridos, amém, glória a Deus. Tudo parecido. O joio, ele parece muito bem com o trigo. Tá bom? Ele fala de Jesus, é uma alegria só, mas nas entrelinhas eles falam coisas distorcidas da palavra de Deus, tá bom? É por isso que tem que conhecer, porque se você não conhece, você aceita.
E aí, meu irmão, qual é o final disso, hein? Ih, misericórdia, o final você já sabe. Então ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Opa! Nós só vamos conhecer o falso pelos frutos. Mas se eu não conheço a Bíblia? Se eu não faço um bom curso? Se eu só leio lá algumas coisas, como é que eu vou conhecer? Hã? Como é que eu vou identificar? Não vai. Não vai e vai padecer. E vai sofrer e ainda vai culpar Deus em muitas coisas que não tem nada a ver. Pastor, pois é tantos anos que eu estou na igreja, eu apenas frequentava, lia o Salmo 91, 23, aleluia Jesus, mas não sabia que era assim. Que bom que agora está despertando em você e você está começando a enxergar que a guerra espiritual ela é real. Não é? É muito importante saber disso. Então Jesus continua: pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Vai para o inferno. Desses caras aqui, que são falsos, Jesus já está dizendo: olha, esse aí já vai para o inferno. Não tem como. Está usando o meu nome, mas eles já estão condenados. Não é? E aí ele continua: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quer dizer, pelo fruto. O fruto é o amor, não é? Se tem bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, honestidade, é uma pessoa que realmente anda segundo as Escrituras. Isso é tão fácil, querido. Olha, para mim é tão fácil de discernir o falso do verdadeiro. Basta conhecer a verdade, você vai vendo logo. Ninguém é louco. Não é? Ninguém é louco. Daqui a pouco eu vou mostrar. Sabe uma coisa? Não vou mostrar daqui a pouco, não. Vou marcar aqui, daqui a pouco eu volto. Deixa eu aqui em Timóteo, deixa eu mostrar aqui algumas coisas falsas aqui, porque aí já fica fácil de você discernir quem são esses, para poder assim não cair nelas, não é? Então, 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 3 diz assim, 1 Timóteo 6, 3: se alguém ensina outra doutrina e não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões, contendas de palavras das quais nascem invejas. Ensinamentos errados, né? Aí ele diz, olha que coisa, né? É soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfemas ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Ele só prega, todo roda e prega, fala de Jesus, mas olha, predomina o dinheiro. O falso é incrível. Ele fala de Jesus, fala da Bíblia, amém, mexe com a mente das pessoas. As pessoas, elas por não conhecer bem a palavra, por não entender as Escrituras como deve, e a mente vai sendo trabalhada. Mas olha, queridos, quando se conhece bem, não cai nessa não. Não cai não. Ali aqui, vou ler de novo. Se alguém ensina outra doutrina, que não é o Evangelho de Cristo, não é? E se não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Se utiliza da palavra para tirar dinheiro das pessoas, né? Infelizmente, ele leva as pessoas a ter o dinheiro, a buscar o dinheiro. É a prioridade. É a prioridade. Você pode. Olhe, você vai conseguir. Você nasceu para vencer. Olhe, você vai conquistar. Você é uma pessoa que está na terra para representar a glória de Deus. Ele bota você lá em cima. Meu amigo, ele dá uma lavagem cerebral em você tão grande que quando ele vem com a mentira,
Você aceita, porque você não está com a mente preparada, aceita tudo. E aí começa a ser manipulado. Os falsos, eles estudam para fazer isso. E Satanás ensina muito bem a eles, né? Mas, queridos, quando se conhece a verdade, aí a coisa muda. Mas vamos voltar aqui para o texto de Mateus? Vamos voltar? Então Jesus diz assim, ó, no capítulo 7, né? No capítulo 7, no versículo 20, ele diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está falando aqui do falso. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Oxa, como é que vai entrar no reino dos céus? É aquele que faz a vontade do Pai. Pastor, o senhor está dizendo... eu não, a Bíblia. Que nem todos que diz Senhor, Senhor, ou seja, Jesus é tudo. Ele é tudo para mim, eu amo Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é glorioso. Amém, Jesus, diga amém. Aquelas coisas todas. Então, nem todos que agem assim, né, esses entrarão no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha uma dica santa que o Senhor deu. Né? O verdadeiro faz a vontade do Senhor. O verdadeiro conhece as Escrituras e pratica. Até vai errar na caminhada porque está em crescimento. Mas não vive na prática. Não vive na prática. Pelo amor de Deus. E quando aprende, sai. Então, Jesus continua. Não é? No 22. Muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Pastor, quer dizer que o falso pode falar em nome de Jesus? Poxa. Irmãos, pode não, irmãos, falam. Olha agora. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios. Opa, tem falso que usa o nome de Jesus para expulsar demônio. Sim, ele está dizendo que expulsou, mas nós bem sabemos que por ser falso, demônio não expulsa demônio. Ele apenas faz ele aquietar-se. É bom você, olha, acorda aí. Ele não expulsa nada. Só quem expulsa é quem tem autoridade, poder. Foi nos delegado, foi nos confiado, foi nos dado poder, autoridade contra o diabo e seus demônios. Mas os falsos, eles não expulsam. E demônio com demônio, eles se combinam e o cara fica quieto, o demônio fica quieto ali. E quem não sabe pensa que aquela pessoa está liberta, liberta nada. Está liberta nada. Só quem pode libertar é uma pessoa que prega a verdade. E o outro lado tem que querer também. Tem que querer também. Na hora da possessão tem que sair. Mas depois, para não voltar, essa pessoa deve aprender o evangelho e ela mesma, quando for tentada, ela mesma, agora mais não, porque ela creu. Então esse demônio não vai mais tomar conta da mente dela. Tá bom? Então Jesus disse. Olha que coisa, olha que o falso faz, parece com o verdadeiro. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. E pode-se profetizar em nome de Jesus. Acho que a gente vê aí tanta profetada. E o povo dizendo amém. Aleluia, Jesus. E acontece. Olha que coisa. E acontece. Mas não é porque acontece que seja de Jesus. A gente tem que ver se está alinhado à palavra de Deus. Pastor, como eu pensava diferente. Quer dizer que se falasse no nome de Jesus, fosse cura, fosse profecia, fosse essas coisas, eu crio em tudo. Ei, seja como os bereanos. Confira tudo. A guerra é muito mais séria do que você pensa. Não é? E aí ele diz assim. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Opa! Os falsos vão estar diante de Jesus e vão dizer, nós profetizamos em teu nome, Senhor. Nós expulsamos demônio em teu nome. Nós também curamos milagres em teu nome. Quer dizer que tem isso hoje, pastor? Sempre teve. Pois eu sei que eu preciso aprender mais. Pois é, tem que aprender mesmo. Para discernir. E a Bíblia diz, não é? Que quem é espiritual discerne bem a todos. Deixa eu melhorar. Quem deixa o Espírito Santo ensinar e era um bom aluno, vai ter o discernimento do falso e o verdadeiro, do verdadeiro e o que é falso. Tá vendo como é mais sério? Continuando. No 23, Jesus dá uma resposta aqui. Olha, show de bola. Fantástico. Jesus diz, então,
lhes direi abertamente. Ele está dizendo que vai dizer aos falsos profetas. Nunca, olha que coisa, nunca vos conheci. Eles usavam o nome de Jesus, profetizavam, expulsavam o demônio, milagres, mas Jesus disse, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, pois é, isso vai acontecer. Queira ou não, está escrito, não é? E, infelizmente, muitos estão caindo por não conhecer essa verdade. Mas essa tá, Deus está operando para que você busque mais conhecer a Bíblia, para não ser enganado. Ame todos, mas vigie o que você está ouvindo. Tome cuidado, né? Os que amam o Senhor, os que amam a verdade, buscam a verdade. Né? Uma igreja que ensina a verdade, você vai ter momento que você vai querer se levantar e ir embora. Sabe por quê? Porque vai tocar na ferida. Quem prega o evangelho mesmo, irmão, o evangelho ele confronta. Ele não afronta, ele confronta. Dói. Mas é para o nosso crescimento. Deus corrige a quem ama. Então, o pastor, ele não pode ter medo de pregar. Ele não pode ter medo de pregar. Ele não pode ter medo de perder o ovelha. Não, mas se eu pregar isso, eles vão embora. E aí eu vou ficar aqui só eu e as cadeiras. Meu irmão, você está doente. Sua igreja está doente. Não, de maneira nenhuma Deus vai operar como Ele quer. Sua visão é dinheiro. Ou se não for dinheiro, é infantilidade. Precisa aí rever. Não é? Mas está gerando um povo mais doente ainda. Então, por favor, mude quanto é tempo. Não brinque com as coisas espirituais, pois também está escrito que não todos sejam mestres, porque serão julgados diferentes. Tá bom? E quando eu estou falando isso é porque eu amo você. Porque, olha, foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa feita, não lembro bem, mandaram para mim no Facebook, no WhatsApp, ou foi 27 ou 37% dos pastores no mundo, eles têm problemas depressivos e muitos, a maioria deles se suicidam. Mas por quê? Não foi chamado para libertar? Não foi chamado para levar a verdade que liberta? E por que fica preso? Por que chega a este ponto? Talvez você esteja dizendo, pastor, dessa é soberbo. Pastor, aí está querendo ser o melhor. Pare com isso que eu não estou certo. Eu estou amando você falando essa verdade. E eu estou aqui seguindo instruções do Espírito Santo e pouco me importa o que você está achando. O que me interessa é que eu estou falando a verdade. Se você me vê desse jeito, problema seu. É que você tem um coração duro, você está, lamentavelmente, com inveja e por conta disso vai sofrer. E a Bíblia é clara, quando está escrito que diz que aos soberbos Deus resiste. Eu não estou com nada de soberba, eu estou falando a palavra que liberta. E se você não aceitar, problema seu. Agora que eu estou lhe amando, estou. Agora você que me ouve e está agora dando glória a Deus, o Espírito Santo já sabe, está abrindo os olhos espirituais seus e você agora vai começar a enxergar o mundo espiritual diferente. Tá bom? Eu sei que sempre vai ter dois grupos. Um vai lá e outro vai odiar. Pouco importa. O que me interessa é que eu devo agradar a Deus e não a homens. Tá bom? Isso eu já aprendi faz tempo. Bom, eu ainda tenho aqui 5 minutinhos. Então, Pedro, no capítulo 2, Pedro diz assim, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Epa, olha para aí. Quer dizer, o cara começou bem e terminou mal. Meu Deus do céu, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções. E por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Dá para você entender o que é isso? Esses falsos, esses que até começaram bem e depois eles desistiram, né? Começaram a enveredar por outros caminhos para buscar... vamos dizer assim, se beneficiasse utilizando da ignorância do povo, esses aqui, a Bíblia está dizendo que eles vão introduzir, sabe o quê? Heresias, está aqui escrito, ó, destruidoras, negando até mesmo, né? Negando até mesmo o Senhor que o resgatou. Ele começou bem, mas ele, infelizmente, não foi adiante. Trazendo sobre si repentina destruição. E
muitos, olha que coisa, e muitos seguirão as suas dissoluções. Olha para aí, Renatinho. Muitos seguirão. Quer dizer, por que vão seguir? Por quê? Porque não lê Bíblia. Não medita. Aleluia, Jesus. Não, cuidado, rapaz. Vigia, meu irmão. Tu não quer ir para a glória? Tu não quer ir para Jerusalém Celestial? Tu acorda. Tu presta atenção, não seja crente de homens. Seja crente do que está escrito. É isso que Deus quer que você faça. E ele diz assim, e muitos seguirão suas dissoluções, e por causa deles, desses falsos, será blasfemado o caminho da verdade. É por causa desses falsos que nós, que andamos praticando a verdade, muitos vão nos odiar. Muitos vão nos odiar. Sabe por que eles vão nos odiar? Porque eles acham que todos são iguais. Esses falsos que estão em nossos meios e botam o nome igreja evangélica e que só tira dinheiro do povo e que mente e que infelizmente não prega a verdade, por causa deles, desses falsos, o Senhor já nos adverte, não é? Nós devemos, queridos, estar preparados para as perseguições por causa desses falsos mundos ímpios, não é? Eles vão nos ver parecidos com eles. Eles vão nos ver parecidos com eles, mas nós não somos, não. Que tal você agora aprender mais a palavra para que sirva de referencial e não seja visto, né, da forma errada? Eu espero que você tenha sido poderosamente abençoado. O que você ouviu aqui foi a verdade. Quer conhecer, para você poder descobrir o que é o verdadeiro, ou melhor, para você saber o que é falso, descubra o verdadeiro. E só assim você vai ter condições de servir a Deus com alegria. Tá bom? Compartilhe o máximo este vídeo em nome de Jesus, tá? Compartilhe o máximo. Dessa forma você vai abençoar a muitos. Você vai proporcionar revelações do que está escrito. E outra coisa, leia a Bíblia com relação a isso, que Deus vai lhe dar muito mais. Pega essa linha de raciocínio, que eu não tenho dúvida que Deus vai operar e usar de forma poderosa. Tá bom? Foi um prazer estar aqui, ministrando mais uma vez ao seu coração. Ei, por favor, o nosso canal no YouTube, youtube.com/AP Décio Lira, tá bom? youtube.com/AP Décio Lira. Vá lá no nosso canal e você vai poder assistir estes vídeos e ser poderosamente abençoado, ou entrar na nossa página Igreja Palavra que Cura, tá? Graça e paz em nome de Jesus.